Bom, estou aqui ao vivo, esperando a Ana Cristina para a gente fazer um live. Hoje vamos falar sobre o corpo, sobre os movimentos. Acho que a Ana Cristina vai poder ajudar muito a gente a compreender algumas coisas. Mesmo que a gente tenha esse pouquinho de tempo, né? Nós temos 50 minutos e tem tanta coisa para falar que eu, por mim, ficaria... Todos os lives eu gostaria de ficar 1h30 falando, mas não dá. Então, a gente vai tentar ver o que a gente pode aproveitar aqui de melhor, não é? E a Ana Cristina deve estar chegando... E aí a gente vai começar a conversar, né? Bom, eu espero que todos vocês estejam bem aí, aguentando firme, né? Esse período aí de isolamento e tirando dele o melhor que vocês podem tirar. Deixa eu ver se a Ana Cristina chegou. Ainda não. Vamos esperar aqui. Olha, a Ana Cristina vai falar com a gente sobre os métodos que ela usa, né, de trabalho com o corpo. São métodos bem interessantes, alguns já devem conhecer. E ela tem uma experiência larga nessa questão do trabalho corporal, né, junto com o trabalho de medicina integrativa. Então, uma pessoa com experiência grande que vai poder nos ajudar aqui. Então, vamos ver se ela já vem. E a gente começa, né? Bom. Entrou. Vamos lá. Chegando. Oi, Cris. Tudo bom? Olha, a Ana Cristina está debutando na live, mas foi bem, hein? Estou. Entrou rápido. Ai, a gente não tem alternativa, a não ser começar a usar essas ferramentas, né? Então, elas às vezes são mais fáceis do que a gente imagina, é só uma questão de prática, né? A quarentena tirou a gente definitivamente da zona de conforto. Completamente. E é bom, né? É muito bom. Olha, eu vou pedir para você se apresentar às pessoas. E, pessoal, eu vou chamar a Cristina de Cris. Eu converso com ela. Então, Cris, você se apresenta para as pessoas. Tá certo. Sobre o que você faz. Vamos lá. Tá bom. Olha, primeiro, deixa eu falar uma coisa. Eu me organizei aqui num cantinho da casa, que foi o cantinho que eu achei que eu vou ter mais sossego, tá? Então, eu espero que dê certo aqui com a conexão. Qualquer coisa, eu tô com o meu celular ali, porque eu montei o meu iPad na minha frente. Tá bom. Olha, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Foi uma gentileza sua e uma honra para mim. Imagina, para mim. E quero agradecer naturalmente todos que estão aí, né? Que tiraram esse momento do dia para nos escutar, e espero de coração que eu possa contribuir de alguma forma, né? Que as pessoas possam tirar algum proveito desse nosso bate-papo, certo? Então, para falar brevemente de mim, eu sou uma apaixonada pelas potencialidades do corpo humano desde sempre, né? Desde menina muito ativa, fiz dança... enfim, eu estudei Educação Física e Esporte na Universidade de São Paulo, né? E naquela época, era a época da aeróbica, né? Do fitness, era a época que estava começando os campeonatos e tudo isso. E eu dei aula em grandes academias de São Paulo, né? Na época, na Runner, na Companhia Atlética. E era um barato, né, naquela época. E o pessoal aí... Isso revela um pouco a idade. Mas, enfim, eu recebi um convite para trabalhar na Alemanha pela Federação Alemã de Ginástica e Fitness. E fui com 23 anos, né? Uma época que não tinha nem internet. E fui embora. E tive grandes oportunidades lá de aprendizado e também de
de compartilhar um pouco, né, do meu conhecimento. Eu acabei ficando 18 anos, né, na Alemanha, mas Bastante. eu trabalhei em muitos países, em grandes congressos do fitness. Trabalhei para a firma Reebok, a gente desenvolvia conceitos de treinamento, né? Dava aquelas aulas com públicos enormes e depois eu fui refinando o meu trabalho. Eu acho que eu mesma passando por um processo de questionar, né, tudo aquilo, a forma de me expressar, a forma de trabalhar o corpo, a imagem corporal, né? E aí eu fui me aventurando em métodos corpo e mente, que a gente chama. No ano de 98 eu passei um tempo em Londres, descobri o método Pilates, que eu me formei e que eu formei muitos professores pela Europa nesse método também. E fui fazendo, fui participando de outras formações e refinando um pouco o meu trabalho, né? Uhum. Na área da terapia do movimento, terapia corporal, né? E foi lá na Alemanha que eu comecei a formação no Rolfing, que é um método de integração estrutural, e terminei a minha formação aqui no Brasil, o que foi de uma riqueza enorme, né, para mim, porque o Rolfing aqui no Brasil ele tem algo bem especial. Uhum. Enfim, e eu acabei vindo para o Brasil. Eu, depois de 18 anos, senti a necessidade, assim, foi uma decisão mais do coração, assim, né? Porque eu estava com a minha vida lá toda estabelecida. Mas eu decidi vir passar um tempo aqui e aí, bom, conheci meu marido, né? E aí a vida, né, que é uma caixinha de Aí você surpresa. continua passando um tempo, né? Aí eu tô aqui passando um tempo. E hoje eu tenho, aqui em Campinas, onde a gente mora, eu tenho o meu consultório, né? Uhum. Faço os atendimentos individuais, mas estou com muita frequência em São Paulo, né? Porque eu estou muito ligada à Associação Brasileira de Rolfing, inclusive num projeto de pesquisa, né, que está em desenvolvimento dentro do Instituto de Pesquisa do Hospital Albert Einstein. E vai ser Uhum. uma parceria com um grupo muito bacana de rolfistas de São Paulo. E vamos ver, eu estou bem animada. E, e como é o método Wolff? Como é que ele, enfim, como é que se dá? Né? Quais são os benefícios? Uhum. Então, o método Rolfing, ele é um processo educativo, né? Uhum. Então, através do processo, né, que ele pode durar de 10 a 15 sessões, a pessoa ela aprende a se organizar melhor em relação à força da gravidade, né? Uhum. E ela também explora formas de usar o corpo, né, Uhum. de um jeito mais inteligente, né? Como é que é um jeito mais inteligente de usar o corpo, né? É uma forma de manter uma biomecânica saudável, de que você evite tensões desnecessárias no corpo, que você evite um desgaste articular, Uhum. né? Então, o que acontece? O corpo, né, a visão do golfista é muito interessante, é bem especial, né? Porque a leitura que fazemos é de que cada corpo expressa a história da pessoa, né? Uhum. Cada corpo revela os padrões de movimento e posturais daquela pessoa. Então, de Sim. tanto a gente repetir um gesto ou a gente repetir uma forma de estar, né? A gente vai criando marcas no corpo, Uhum. né? Então, é, e o Rolfing, o que é bem interessante também é que ele é holístico, né? Um método holístico, e que você tem diferentes formas de acessar a pessoa, né? Uhum. Então, pode ser pela estrutura, né? Que entra a parte de manipulação dos tecidos, do tecido conjuntivo, né?
as famosas fáscias corporais, que hoje em dia, né, estão tão em moda, fala das fáscias corporais, e a Aida Rolf, que é a criadora do método, já falava isso há um século atrás, né? Então, a parte de manipulação, onde a gente, com as mãos, procura desgrudar o tecido, desfazer esses pontos de rigidez, né? E você pode acessar a pessoa também pela parte funcional, né? Então, como que ela se expressa através do movimento, né? Então, ver quais são os hábitos e, enfim, é um estudo exploratório. E também tem a parte psicobiológica, né? Uhum. E isso você entende bem melhor do que eu, né? Mas é a parte de identificar as emoções e como que as emoções afetam esse corpo, né? Como elas E ficam lá na parte do corpo. isso, né? Então, assim, depende muito, cada processo é cada pessoa é uma, né? Então, Sim. depende da disponibilidade dela de chegar ali da curiosidade e da disponibilidade dela, né? E a Uhum. Aida Rolf, que é a criadora do método, né? Veja bem, ela na década de 20, ela era uma PhD em química orgânica em Nova York, Ah, não né? diga. Ah, Sim, né? Ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Que uhum. olhou para esse tecido, para essa face e já desconfiou, não. É um sistema, né? É um órgão muito importante. Uhum. E também, a partir dessa ideia de que a forma determina a função, ela foi criando um método de integração estrutural Uhum. que, que é de uma Uhum. beleza enorme. Cris, você usa esse método, você disse que uma das formas é, né, de acertar. Tem alguma outra forma de fazer isso? Oi, Glenda, eu perdi a sua fala. Tá me ouvindo agora? Tá melhor? Deixa eu tirar aqui de perto. Então, eu estava te perguntando se tem formas de acertar. Uma das formas é a manipulação do corpo. Tem alguma outra forma que você também pode acessar? Você disse, uma das formas é a manipulação, é É, isso? porque Tá. você falou que uma das formas é pela manipulação do corpo, do tecido. E tem alguma outra forma de também acessar? Então, é isso que eu estava falando, né? Então, você Tá? tem o aspecto estrutural, né? Que o toque é uma ferramenta muito Sim. importante, muito forte. E você tem também o aspecto da percepção, né? Da coordenação, do sistema nervoso, é a Aham. parte do movimento, que é a educação do movimento. Então, o que que acontece? A gente trabalha com a pessoa como que ela usa o corpo, né? Então, por exemplo, a forma dela sentar, né? A forma Aham. dela caminhar, dependendo do que a pessoa traz. Então, às vezes, ela traz uma questão de uma dor crônica e a gente conversando chega à conclusão que é o jeitinho dela dormir, por exemplo, né? Ah, Que ela fica muito tempo dormindo numa determinada posição e o corpo não gosta de ficar muito tempo numa posição só, né? Ele não gosta. Então, porque o tecido tende a ficar naquele formato, né? uhum, uhum. Então, por exemplo, a gente trabalha com isso, com a educação do movimento, que tem sido muito importante agora nessa fase, né? Porque o meu consultório está fechado há 2 meses, né? E como Então, você faz? Como você tem trabalhado? eu tenho trabalhado, tenho feito as sessões online. Nem todos os clientes se disponibilizaram, né? No Uhum. início de cara, não, alguns só. Agora, né, após 2 meses que as pessoas estão sentindo muita necessidade, né, do movimento, então as pessoas estão começando a me procurar. Mas o que que eu faço? Eu trabalho com a percepção, com a sensorialidade, né? Então, no primeiro momento, estabelecer essa conexão, né? Que eu Uhum. imagino que deve estar sendo um desafio para você também, né? Sim. Então, assim, você estabelecer essa conexão, né, com a pessoa
e através da linguagem, né? Através da linguagem, ajudar a pessoa a sentir, né? A sentir o corpo. Então, eu não tenho mais a ferramenta do toque da mão, mas eu tenho a da palavra, que está sendo um desafio muito grande para mim, né? Lógico, para todos. Mas eu tenho tido encontros maravilhosos com a comunidade dos rolfistas. A gente tem feito encontros assim de que estão sendo incríveis, de muito acolhimento, né, entre nós, e também para desenvolver essas ferramentas, né, de como tocar sem tocar, Sim. praticamente, né? Então, assim, através da linguagem, você auxiliar a pessoa a sentir e a perceber como que ela está, né? Aqui, agora, neste momento, com tudo isso que está acontecendo. Então, assim, depende muito do momento, de como a pessoa chega para mim no dia, né? Então, Hum, assim, é, eu do lado de cá também tenho que ter um preparo, né? Assim, uhum. tenho um jeitinho assim, né, de me achar, de estar centrada, né? De sentir os pés no chão, de desenvolver essa coisa da presença, porque aí eu posso sentir melhor o outro, né? Uhum. Então, é isso, eu tô assim devagarzinho, cada vez melhor, mas está acontecendo. E eu tô assim bem surpresa que tá rolando a conexão, sabe? Eu tenho tido resultados bem bacanas aí. Pessoal, as pessoas estão dizendo que meu áudio está muito ruim. Vocês ainda está ruim? Só para eu testar aqui. Porque eu baixei o volume, senão eu vou sair de onde eu estou e vou para outro lugar. Mas é o seu ou o meu? Não, as pessoas estão falando que é o meu que está ruim, então por isso que eu estou falando. Bom, vamos em frente. E, Cris, me conte uma coisa: o que você tem visto hein, do corpo no enfrentamento essa disso que a gente tem vivendo, está vivendo agora, essa crise, isolamento. O que você tem percebido? O pessoal está pedindo para eu pôr o fone. Eu vou pôr o fone. Peraí. Tá bom. Olha, a vantagem é que tem pessoas ótimas, sabe? E orientam a gente nesse negócio aqui, e eu aprendo o tempo todo. Vou colocar aqui o fone, espera. Pronto. Vamos ver se vai melhorar. Peraí. Ai, pronto. Veja aí se melhorou. Vamos ver se melhora. Pronto. Melhor? E aí, Cris, me conta o que você tem visto, como é que esse corpo tem se comportado nesse período, né? De tantos desafios. Então, primeiramente, assim, uma autoobservação, né? Eu mesma, né? Então, assim, o que eu percebo é, geralmente, quando a gente entra em períodos de crise, onde sentimentos, emoções como medo, né? Uhum. Ah, ou mesmo a tristeza, ou toda essa incerteza, a gente tende a voltar a padrões antigos, né? Corporais, lugares que nos são conhecidos, familiares, né? Então, Sim. às vezes, aquela dorzinha que você teve há muito tempo, às vezes você volta a sentir, né? Uhum. Uhum. Porque é uma forma de se proteger, você vai para um lugarzinho antigo. Isso pode Sim. acontecer. Aconteceu comigo e aconteceu também com pessoas que me procuraram, né? Isso eu tenho sentido. O que eu tenho percebido, assim, foi uma mudança muito brusca de estilo de vida, né? Muito brusca. Então, desde pessoas que ficavam fora de casa, escritório, tá todo, e de repente estão em casa, ou muito sentada, ou fazendo atividades domésticas que não estavam acostumadas a fazer, Uhum. por exemplo.
Então, mudança de estilo de vida muito, de hábitos muito rápidas, né? E aí o corpo, logicamente, que é afetado por isso, né? Uma coisa que eu percebi também, e isso é uma proteção do sistema nervoso mesmo, né? Do nosso sistema nervoso, de se proteger. Inconscientemente, a gente tende a ficar numa posição mais fletida, mais, Mas né? encolhida, né? Mais encolhida. E também a mão. A pessoa às vezes não percebe, mas está pegando tudo com mais força. Pega na vassoura com mais força, lava a louça com mais força. Uhum. Parece bobagem, mas assim, sabe? Isso é algo que se reflete, assim, ó, sobe por todo o braço e vai lá para a minha cervical e vice-versa. Então, assim, essa mudança brusca no estilo de vida e essas emoções que trazem efeitos, né, corporais ou atitudes até de querer se proteger, né? E aí cria essas tensões, cria pontos de rigidez, né? E, enfim, eu tenho visto bastante. Tem acontecido assim de pessoas me falarem, eu não me reconheço, por exemplo, Uhum. né? Você talvez escute isso também, assim, né? Uhum. Tem de tudo, né, Blenda? Tem, olha, cada um é um, assim, Uhum. acho Mas que é você, vital. você tem você, de quando você começou a trabalhar com o corpo nessa linha aí do tempo, você acha que as pessoas, embora se fale muito hoje em dia do corpo, dos cuidados com o corpo está sempre sendo um assunto, principalmente nas redes sociais, né? Você acha que as pessoas hoje têm mais consciência do corpo? Essa é uma questão complexa, porque eu acho assim, eu convivi com culturas muito diferentes, né? Então, Uhum. por exemplo, eu passei 18 anos num país como a Alemanha, né? Lá eu tinha a minha escola, mas eu também ia a outros países a trabalho. Então, a questão sociocultural é muito forte, né? Na imagem corporal, de como a pessoa quer se colocar, se apresentar para o mundo, né? Então, por Sim. exemplo, na Alemanha, o meu trabalho era muito valorizado na questão preventiva. Inclusive, todo o meu trabalho tinha uma espécie, como que eu vou usar a palavra? Tipo um subsídio dos planos de saúde. Né? Eles dão muito Sei. valor para isso. Então, muitas pessoas me procuravam por sugestão dos planos de saúde, sabe? Para se Uhum. cuidar, para se prevenir de lesões. Eu acho que esse olhar, né, do corpo saudável, do corpo que funciona e de um corpo que vai me prover de autonomia por um longo tempo, que esse é o sonho de consumo, né? A gente Claro. envelhecer com autonomia. Isso é muito forte lá na Alemanha, em alguns países da Europa. O que eu vejo que aqui não tem tanto essa preocupação, assim. Estou falando muito, muito em geral. Sim. Logicamente que as pessoas que me procuram são pessoas que têm um pouco desse olhar, né? De quero cuidar da minha saúde para eu poder contar com o meu corpo, né? Para eu poder ter Aham. independência, para eu poder evitar lesão, enfim. É difícil falar, né? Porque, assim, logicamente que antes de sair do Brasil, quando eu trabalhava em academias, né? A imagem corporal é outra, né? Dentro desses ambientes. Mas, Uhum. assim, eu tenho a sensação que eu não tenho frequentado muito, né? O mundo mais, assim, das academias do fitness. Mas eu tenho a sensação que sim, assim, que as pessoas estão se preocupando mais assim com o aspecto de ser saudável e não necessariamente é, ter aquele corpo considerado, sabe, nem sei usar muitas palavras, me ajuda aí.
O corpo quer dizer, menos importante, não é? É a aparência desse corpo, se ele é magro, gordo, é, enfim, tem músculo, não tem, mas que ele funcione, que ele seja um abrigo para mim, né? Porque Sim, o assim, corpo da gente ele é intransferível, ele é nosso, né? é, é, é. Então, aí entram muitas questões, né, Blenda? Eu acho assim, hoje eu tenho um olhar do corpo diferente, né? Então, assim, para mim, força não é necessariamente volume, né? Uhum, Força é algo mais do que isso. Então, assim, uma pessoa grande não significa que ela seja forte, né? Existe uhum. até uma frase que eu gosto muito, que eu uso, que é: a expressão da sua força está na leveza dos seus gestos, né? A gente tem como exemplo os bailarinos, a Sim. leveza com que eles dançam, e eles têm uma força incrível, uma força propulsora que faz eles voarem, né? Uhum, Bailarinos uhum. são fortíssimos e você olha e você, né? Sim, Enfim. Então, assim, eu tenho um olhar sobre o corpo diferente e também a questão da expressão humana, né? A questão de como a pessoa se coloca, porque quando a gente lembra de alguém, assim, né? Olha só como é interessante, né? Cada um é um, né? Cada um tem a sua forma de se movimentar. E uhum. quando você pensa numa pessoa, é isso que vem na sua mente, né? É o jeito da É, o pessoa, jeito. né? E aí tá a beleza, né? Uhum, Às vezes a pessoa, ela cumpre um padrão, assim, é, sei lá, ela tem uma imagem do corpo perfeito, né? E é um esforço enorme, até admiro, né? Porque não é brincadeira, né? A disciplina e a alimentação e tudo. Mas às vezes você olha e é um corpo sem vida, né? É um corpo uhum. inteiro, é um corpo. Então, esse conceito de beleza é algo muito questionável, mas eu sei que É, as pessoas sofrem com isso, né? Porque são porque homens. me parece que você até fala sobre isso, né? Sobre a questão do autocuidado, né? Quer dizer, o corpo como um lugar, como eu estava falando, que ele é o abrigo de tudo que a gente é, da história da gente, do que a gente vive todos os dias. E como ele precisa ser bem atendido e bem tratado nesse autocuidado. Queria que você falasse um pouquinho desse autocuidado, dos pilares, né, de uma saúde boa do corpo. Sim. Então, o autocuidado, ele passa pelo autoconhecimento, né? Uhum, Ele passa primeiramente pelo autoconhecimento. É você fazer uma autoobservação, assim, do o que me faz bem, né? O que funciona para mim, né? Você ter experiências e fazer uma busca sincera do que é bom para você, porque às vezes o que é bom para o outro não necessariamente é bom para mim, né? uhum, Então, assim, dentro, por exemplo, da medicina integrativa, a gente, bem no início da formação, a gente recebeu um, um círculo assim que se chama Roda da Saúde. E uhum, quem deu foi o Departamento de Medicina Integrativa da Duke University, na Carolina do Norte. uhum, E essa Roda da Saúde, ela inclui vários aspectos, né? Por exemplo, alimentação, sono, atividade física, atividades corpo e mente, né? Onde entra a meditação, comunicação, gestão das emoções, relacionamentos, vários aspectos assim, né? Para a gente ir refletindo, né? Como que eu tô em todos esses aspectos, né? uhum, Então assim uhum. tem um história muito grande, uma gama muito grande quando a gente entra nesse, quando a gente tem essa disponibilidade, né? De se conhecer. Agora, para mim assim os três básicos, né? Os três básicos seriam o sono, né? Qualidade do sono, a alimentação e o movimento.
Uhum. que entram atividade física, né? Porque para mim, assim, exercício é isso, né? Movimento é isso. Ah, interessante. Interessante, Cris. Fale um pouco mais disso. Como é que é? O movimento é mais amplo que o exercício. O movimento entra naquilo que eu estava falando no início da biomecânica saudável, né? De a Uhum. forma como você usa o corpo é, em equilíbrio, né? O Rolfing, por exemplo, trabalha muito com a ideia da linha, do eixo, que não necessariamente é uma linha reta, tá? Uhum. Assim, como que você se organiza ao redor dessa linha, né? Frente, trás, lado, em cima, embaixo, dentro, fora, né? Criando um equilíbrio para você estar centrado e como que você se movimenta, né? Dentro dessa ideia, Uhum. evitando tensão, evitando desgaste, né? E aí no movimento entra também a questão da expressão humana, né? Que lá atrás, no fundinho, tem um sistema de crenças, né? Então, assim, é um universo. Exercício já é visando uma performance, né? Um objetivo exato, repetição, o que é muito importante também, né? Mas, assim, o que que acontece? Às vezes a pessoa, ela, por exemplo, ela vai na academia ou ela vai num parque e ela faz aquela horinha de atividade física, né? Uhum. Então, ela recebe uma série de trabalha força, trabalha flexibilidade, trabalha equilíbrio e tal. Uma hora do dia. Mas o resto do dia, ela se esquece, né? Às vezes a pessoa é muito mental, muito, né, escritório, inclusive faz parte do desenvolvimento da civilização, né? Sim. A gente abandonou um pouco o corpo, né? Principalmente o movimento dele, né? Isso, antigamente a gente tinha que lutar, né, para conseguir a comida e tudo isso, Claro. né? Hoje o prato vem feito na mesa. Então, assim, o que faz a grande diferença na saúde biomecânica do seu corpo é como você usa o seu corpo. Então, assim, como que eu sento, como que eu pego as coisas, né? Logicamente que você não vai ficar 24 horas se policiando, né? Uhum. Uhum. Mas, sabe, em alguns momentos você se parar, dar aquela paradinha. Peraí, como é que tá a minha bacia aqui? Ela se encaixa aqui na cadeira? Será que o peso do meu corpo está chegando nos meus pés ou será que está chegando nas minhas costas? Uhum. Coisa, né? Ou, eu vou pegar alguma coisa lá na prateleira, será que eu vou, né, eu vou com o corpo todo desde o meu pé ou eu vou com o ombro, né? Uhum. E, por exemplo, até fiz uma postagem esses dias sobre aquilo de, eu estou carregando o mundo nas minhas costas. E tem pessoas que carregam mesmo, né? E agora mais ainda, né? Muita gente. Mais ainda. Então, assim, né? Os ombros lá nas orelhas, assim, num esforço desnecessário, porque os braços pertencem ao chão. Os braços, eles são feitos para se expressar, para dar, receber, né? Não são feitos para fazer essa força toda. A força vem de outro lugar, né? Uhum. A força vem dessa organização. Pé, pernas, bacia, pelve, coluna, é o corpo todo, né? Então isso é Uhum. trabalhar o movimento, é essa Uhum. inteligência, né? É, isso que você falou é muito interessante, né, Cris? Porque às vezes as pessoas, inclusive é indicado, né? Olha, faça exercício, pelo menos 30 minutos todos os dias, que é importante. E a pessoa faz, e depois disso, ela esquece que tem um corpo. É um corpo que anda, mas é um corpo que não está integrado, né? Muitas É, vezes tem pessoas que nem percebem que o corpo tem dor, né? Que o corpo está verdade, incomodado. verdade. Então, o que Isso você é está muito falando, comum. Isso é né? muito comum. A pessoa fala, eu não sinto nada. E às vezes eu olho para o corpo e falo, meu Deus, como assim não sente nada? Mas assim, parece que desliga uma chavinha, né? Exatamente. É, Principalmente quando você tem uma prevalência mais mental,
o teu corpo sustenta a tua cabeça. Vai para um lado, vai para o outro, mas ele não está integrado, né? E quando você diz que é um trabalho do dia todo, porque é um trabalho de movimento, isso é uma super interessante em termos de consciência corporal, né? Quer dizer, até lavando a panela, o prato, guardando algo no armário, você está exercitando esse corpo. Você está em movimento. Quando você se disponibiliza para esse tipo de trabalho, e é processo, né? É aos poucos, Uhum. e exige, logicamente, uma curiosidade e paciência, né? Enfim, às vezes a pessoa chega para mim, sei lá, com 50 e poucos anos, 60 anos, e assim, então o corpo demorou todos esses anos para chegar onde está, né? A gente não vai ver mudança do dia Claro. para a noite, né? E a gente tem que honrar esse corpo também, né? No Rolfing é muito interessante porque a gente sai do juízo de valor, sabe? Desse certo, errado, bom, ruim. Não tem isso. Não tem isso, né? Às vezes as pessoas chegam para mim, me corrige, coloca a minha coluna no lugar. Uhum. Assim, né? Cada corpo é um, né? Cada corpo é um e cada corpo vai achando o seu lugar de mais conforto, de mais descanso, né? Então, talvez voltando no que a gente estava falando antes, me segura se eu, sabe, se eu deslanchar, você me segura. Porque eu me empolgo e vou embora. Mas assim, voltando, é porque agora eu lembrei de uma coisa, né? O que acontece, que eu tô sentindo nessa situação do momento também, né? Que as pessoas escutando muita notícia, sabe? Pirando com o mundo lá fora, elas perdem um pouco essa coisa da presença, né? Do Uhum. voltar para si. Tudo bem, é triste, é tudo mais. Eu tenho aqui o meu lugar, né? A minha casa. Então, eu tenho feito muito trabalho corporal no sentido de volta. Sente o seu corpo, sente seu pé no chão, né? O que a gente chama de grounding. Uhum. Sente o seu pé no chão, né? Volta. Então, através do corpo, a pessoa consegue voltar um pouco para si, né? Então, um Uhum. pouco fazendo o link disso, de, às vezes a pessoa foge, né? Eu não sei, às vezes eu me questiono se, não sei, talvez você até entenda melhor disso. Que uma vez me falaram isso na Alemanha, um terapeuta corporal me falou que muitas pessoas, elas não levam o corpo a sério porque o corpo morre, né? Porque o corpo morre. Enfim, Que mas o aí a corpo gente já é. envelhece. O corpo envelhece, o corpo morre. Mas É? a pessoa é o corpo, né? A pessoa é o Sim, corpo, né? sim. É a forma de você estar no mundo. E esse corpo, ele é transformável. A gente pode mudar. O corpo é líquido, né? O corpo é líquido, a gente pode mudar. A gente está Uhum. sempre mudando, o tempo todo. É, porque, veja, fica essa ideia, né, de que para o corpo ser forte e saudável, ele tem que ser maltratado, vamos dizer, entre aspas, né? Entre aspas. Né? Corrigido, ele tem que ser apontado. Né? E o que você está trazendo é algo diferente, sem esse juízo de valor, que você disse que a técnica Sim, do Rolf proporciona. Tem algumas sim. pessoas pedindo para você falar mais como é que é a técnica. Da técnica do Rolfing mesmo? É, tem algumas pessoas Sim. pedindo. Uhum. Então, originalmente, a doutora Aida Rolf, ela desenvolveu uma sequência de 10 sessões, que é o que a gente chama de receita clássica, né? Então, são 10 sessões que o terapeuta pode Uhum. seguir, não, né? Existem, hoje em dia, também as sessões não formulísticas, mas a princípio é assim.
a gente vai trabalhando em cada sessão um tema. Então, na primeira sessão, por exemplo, a gente vai trabalhar a respiração, né? Liberar Uhum. essa respiração. Então, em termos de toque, a gente vai trabalhar nas articulações, nos territórios do corpo, né? Que estão relacionados com a respiração, né? E para abrir a caixa torácica, né? Para a pessoa também ter um pouco do suporte do espaço. Então, a gente começa por aí. E também para criar o relacionamento terapeuta-cliente, porque respiração é relação, é troca, né? Uhum. Então, a Uhum. respiração, ela fala muito sobre a pessoa, Uhum. né? Então, isso também, de você parar e observar a sua respiração, diz muito sobre você, sobre as suas emoções. Então, no início, a gente começa assim, seria assim, né? Falando da receita clássica. Depois, Blenda, a gente vai começar a fazer um trabalho de baixo para cima. Começa pelos pés. Então, na segunda sessão, a gente vai trabalhar os pés, pernas, pensando no princípio de suporte, né? Do Uhum. suporte que eu tenho do substrato, do chão. Então, vai depender da pessoa. Tem aquela pessoa que não consegue chegar no chão. Sabe aquela pessoa que está sempre aqui Em cima. em cima? Então, a gente traz ela para o chão, a gente trabalha os arcos do pé, né? E, enfim, depois, por exemplo, na terceira sessão, a gente começa a trabalhar a linha lateral do corpo e a pessoa começa a ter ela começa a ter a sensação da tridimensionalidade do corpo. Uhum. Traz, lado, né? Em cima e embaixo. Depois a gente vem pela linha interna, e aí vai subindo pela pelve, e aí a gente entra no espaço visceral, né? Que para o Rolfing, espaço visceral é o core, né? E aí a gente vai subindo para a cabeça, porque você mesmo diz, você falou alguma coisa da cabeça, que a cabeça está em cima desse corpo. Então, realmente, é É, a cereja do bolo. Se você não tiver uma boa organização desde os pés, essa cabeça vai ficar procurando um suporte, claro. né? Então, você vê muito aquela coisa da cabeça assim, ela está buscando mesmo onde se apoiar, né? Uhum. Então, lá pela sessão 7, mais ou menos, a gente está trabalhando isso, a orientação espacial, a posição da cabeça. E aí, na 8 e 9, a gente começa a integrar esse corpo, porque a ideia é primeiro diferenciar, para depois integrar esse corpo. E aí, na 10, a gente faz o fechamento, né? E o Uhum. processo continua depois, porque para o Rolfing, a gravidade é o terapeuta. A Entendi. gravidade é o terapeuta. Então, Uhum. às vezes, a pessoa faz o processo de 10 sessões e depois volta, depois de uns 3 meses que ela começa a perceber, porque o corpo foi se adaptando a esse novo lugar, né? Uhum. Então, isso Uhum. era a sessão clássica, né? Mas depois, com o tempo, né? Os rolfistas foram desenvolvendo mais a questão do movimento, né? A Aida Uhum. Rolf usava o movimento em suas sessões. Ela já estava sempre checando a relação entre forma e função. Eu mudo a forma para melhorar a função. Então, as pessoas vinham, passava pela mão dela, depois ela observava a pessoa caminhando, né? Porque a gente Uhum. vê muita diferença no caminhar e no respirar, né? Uhum. Uhum. Então, é assim, é um método maravilhoso de autoconhecimento e temos grandes rolfistas no Brasil. Uhum. Bom, estamos com uma aqui, né? Estamos Olha, conversando com uma, eu, uma grande eu fico à rolfista. disposição para quem quiser me procurar, quem tiver curiosidade. Hoje em dia, o que é muito bacana é que a ciência está dando suporte para o método, porque as pesquisas estão avançando muito, sabe? Rolfing é ciência, né? Existe Uhum. todo esse embasamento científico por trás cada vez Sim, mais.
né? Sim. Eu fiz Rolf durante uma época da minha vida e, olha, Ah, eu digo para você que foi um divisor de águas em termos de corpo. E de corpo e mente, porque as coisas estão juntas, elas não estão são separadas. Não todas. existe trabalhar o corpo e não trabalhar a mente, é tudo junto, né? E vice-versa. E eu acho que é um investimento muito interessante, porque ele é também preventivo, né? Ele também trabalha para como você vai cuidar desse corpo mais na frente, né? Agora, É. Cris, você poderia dar umas sugestões para a gente? Porque eu sei que você fala muito, a gente até já conversou isso pessoalmente, né? Do espreguiçar, do caminhar, né? Do relaxar, do respirar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Você teria algumas recomendações para o dia a dia? Tem, olha, você tocou na palavra espreguiçar. Uhum, Espreguiçar é a primeira lição de casa que eu dou para as pessoas. E às vezes eu pergunto: você se espreguiça? A pessoa olha assim para mim, como assim, né? Quer dizer, um movimento involuntário do corpo humano, e não só do corpo humano, qualquer bichinho, né? Qualquer bichinho que você vê, se ele não tem que sair correndo para sobreviver, ele vai se esticar todo antes de, né? É uma preparação para o movimento, né? uhum, Então, assim, o que que acontece? Por exemplo, de manhã, quando a gente acorda, né? O nosso corpo ele ficou muito tempo numa posição, né? E como eu falei antes, bem vagamente, assim, não dá nem para explicar demais agora, mas o corpo ele não gosta de ficar muito tempo numa posição. Porque os uhum, tecidos, eles vão tomando aquela forma e vão enrijecendo, sabe? Então, o que acontece? Quando você acorda, se você der um tempinho, sabe? Não pula da cama. Dá um tempinho, fica ali quietinha. Daqui a pouco o seu corpo vai sentir vontade, né? Lógico que nas primeiras vezes, se você não está acostumada a fazer isso, vai parecer uma coisa meio mecânica, mas você vai todo dia ficar ali quietinha. E aí, o espreguiçar é um movimento natural que esses tecidos vão desgrudando. hum, É uma forma natural de integração. Você vai se armando e se preparando, tá? Então, espreguiçar é muito saudável, o bocejar é muito saudável, né? E isso a gente pode fazer em qualquer momento do dia. É aquilo de você sentir o corpo. Eu espreguiço o tempo todo, né? Eu acho uma delícia. Eu acho uma delícia, quase que isso. E tem pesquisas incríveis nesse sentido, tá? Mostrando a importância disso mesmo. Então, o espreguiçar é muito bom. O pendurar-se. Eu comprei agora, fazia tempo que eu queria, mas agora eu aproveitei. Eu comprei, sabe aquelas barras de ferro que põe na sei. porta? Eu comprei aquela barra de ferro e falei pro meu marido, entre uma reunião e outra, você vai lá e se pendura um pouco. Se pendurar um pouquinho. Deixa essa Uhum, força da gravidade agir, sabe? E criar espaço nesse corpo, né? uhum, Então, isso é muito bacana se você tiver um lugar para você se pendurar um pouquinho. Muito bom. uhum. Chacoalhinho é muito bom, tá? Chacoalhinho é muito bom. Sabe quando você fica num degrauzinho assim da escada e deixa metade do pé para fora e fica fazendo assim um tom, Sei. tom, um tom? Isso é muito bom para dar uma soltada também nesses tecidos. É, bom, estou falando mais em termos assim de, né, de conforto, logicamente que tem muita coisa bacana acontecendo de aulas de yoga, de exercício mesmo. Eu estou aqui olhando porque aqui eu estou no meu cantinho onde, na verdade, eu atendo, né? E estou vendo que eu tenho umas coisas aqui. Olha só, vou te mostrar. Eu tenho aqui um saco de feijão. Ah, Porque eu pergunto para as pessoas o que você tem, né? Então vamos lá. Então, por exemplo, quando a pessoa está com aquela, sabe aquela respiração aqui curta, ah, sentindo aquele apertozinho no peito? Então, às vezes eu levo a pessoa para o chão e falo, coloca esse saquinho de feijão aqui, ó. Então a pessoa hum, sente o peso do saquinho do feijão e quando ela solta o ar, ah, aí eu pergunto, então, por exemplo,
Eu tenho bolas diferentes, é dependendo do que a pessoa tiver. Isso aqui é bem bacana, olha. Isso aqui, eu cortei, sabe aquele espaguete? Sei. Então, eu cortei, olha, dois Ah. para mim, né? Mais ou menos assim, tá até um pouco grande para mim. Da dimensão assim da minha coluna torácica, né? Uhum. Ah. E aí eu deito sobre eles no chão. Ah. Porque a minha coluna fica entre esses dois rolinhos. Ah, sim. E aí a musculatura paravertebral descansa aqui. E aí a coluna vai relaxando no meio. É uma delícia, entendeu? Isso aqui também, geralmente eu dou de presente para os meus clientes. Agora, respiração, Blenda, é um universo, né? Eu até fiz, eu tenho, agora eu desenvolvi o meu website e eu abri um canal no YouTube para eu poder colocar algumas sessões. Então, tem uma sessão lá sobre respiração, por exemplo, né? Agora, uma dicasinha da respiração por exemplo, quando a pessoa está muito naquela agitação mental, sabe, com os Uhum. olhinhos, o que vai ajudar essa pessoa é a expiração. Então, expirar prolongadamente. Porque é a expiração que tem esse poder de me trazer para o De chão, volta para o chão. de volta para o chão, né? Então, eu gosto de trabalhar com a expiração prolongada. Já ao contrário, a pessoa que está muito amuadinha, assim, sabe, sem vigor, inspiração. Inspiração. Uma Prolongada. respiração, é uma inspiração vigorosa, assim, né? Uhum. A respiração enfim, é a âncora da meditação, né? Sim, sim. É onde a gente. Não, e a respiração é o primeiro contato de vida que a gente tem com o mundo, né? O Quando a primeiro e o gente último. sai, né? É o primeiro e o último, bem lembrado, é o primeiro e o último. Então, a respiração é algo que a gente precisa prestar mais atenção, porque na hora que você presta atenção nela, essa é a minha experiência, você começa a prestar mais atenção no teu corpo e aonde Sim, você está, né? sim, é maravilhoso, porque a respiração, ela traz movimento para o corpo, né? Uhum, uhum, Você dá essa paradinha para perceber que partes do meu corpo se movimentam, que partes uhum, se movimentam. Tem uhum. alguma emoção? Sim. E a respiração Eu trabalho muito, muito, muito. Agora. No momento, estou trabalhando muito, muito, muito com a E respiração. você faz a inspiração e solta pelo nariz, pela boca. Então, eu assim, não tenho, dependendo da pessoa, né? Dependendo da Uhum. pessoa e do objetivo, né? Existem muitas técnicas, né, de trabalhar a respiração. Sim, Assim, a primeira coisa é trazer a pessoa para respirar, porque às vezes a pessoa tá com a respiração presa. Então, claro, eu quero que claro. ela solte, se for Sim, pelo nariz, pela boca, quero que ela sim, solte, perfeito. né? Agora, tem pessoas que têm questões aqui, assim, ó, muita rigidez, né? E às vezes fica mordendo ali o lábio, né? Eu prefiro soltar mesmo com os lábios entreabertos, assim. Sim. Depende um pouquinho, assim. Eu fiz muitas formações, né, de movimento, desde o Pilates, o Gyrotonic também, que não deu muito tempo de falar, que é um método incrível, é uma ferramenta incrível para trabalhar com movimento. E, e o yoga, eu tenho alguma experiência, porque dentro da Reebok a gente tinha o fitness yoga e tal. Então, tem técnicas que trabalham mais, inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Tem técnicas que trabalham com os lábios entreabertos. Eu acho que depende muito da necessidade da pessoa, né? Eu procuro fazer essa leitura. Eu acho que não tem muito certo e errado, sabe, Glenda, na Sim, é o que respiração. funciona para cada um, né? É o que funciona para cada um, porque às vezes a pessoa tem aquela respiração
na barriga, que distende aquele abdômen e aquilo não está fazendo bem para ela, porque ela precisa de uma estabilidade ali, né? Então eu procuro trabalhar mais a respiração nas laterais, né? Nas costelas, nas costas. Então, assim, cada um é um. Cris, olha, tem tanta coisa, nem chegamos nesse outro método, mas eu acho que deu para as pessoas conhecerem mais. E a Cris aí se dispõe, de vez em quando ela dá umas aulas, né, Cris? Virtuais. Sim. Vocês acessem o Instagram dela. O teu site qual que é, Cris? O meu site é meu nome, Ana Cris Pinheiro, .com. Tá. Não é com BR, não, é com. E lá, inclusive, eu tenho alguns exemplos de sessões online para quem quiser assistir e quem quiser me contactar. Eu tenho feito, na época de quarentena, sessões abertas em grupo, tá? E é uma doação um pouco minha, que claro. eu fiz algumas, eu não faço pelo Instagram, eu faço pelo Zoom, porque tem mais integração, né? Eu posso ver. Tem interação, eu posso ver a pessoa, mas eu anuncio no meu Instagram, a pessoa recebe o link, recebe a senha e pode participar, tá? E eu pretendo fazer mais algumas agora, então quem me seguir vai receber o convite. E é isso, eu estou à disposição. Muito bom, Cris. Olha, eu te agradeço demais, viu? Você dedicar um tempo aqui de nos explicar um pouco dessa questão do corpo, essas dicas muito boas, né? E vamos ver se a gente se encontra mais uma vez para conversar sobre o outro método, que eu sei que você tem, que é maravilhoso também, né? Sim, então, Não, vamos sim. Muito obrigada, viu? Eu espero que a gente se encontre aqui em outros lives também, em outros bate-papos. E, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Cris, você quer deixar alguma mensagem para as pessoas, dizer alguma coisa para elas? Olha, eu quero dizer o seguinte: se permitam também o não fazer nada. Experimentem 5 minutos. Parar e não fazer nada. Não precisa nem meditar. Porque dentro dessa quietude do silêncio, a gente pode enxergar muita coisa. Que bom, Cris. Que bom ouvir isso de você. Muito bom. Obrigada, Plena, de coração. Foi uma honra, viu? Não, para mim também, te receber aqui foi uma honra. Espero que vocês fiquem bem e prestem atenção na respiração, nos movimentos e qualquer coisa, perguntem para a Cris, que ela está aí. Tá bom? Estou à disposição. Um beijo para todos. Muito obrigada. Tchau. Vou encerrar. Tchau.